A 4 dias das eleições presidenciáveis, seguem na acirrada busca por votos. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, fez campanha nas redes sociais e recebeu produtores rurais em casa. Em entrevista à rádio, Fernando Haddad, do PT, disse que está confiante com as pesquisas e que acredita em virada. Os candidatos ao governo de São Paulo fizeram campanha no interior do estado. João Dória, do PSDB, disse que vai entrar na Justiça Eleitoral para que a autoria de vídeo íntimo divulgado na internet atribuído a ele seja investigada. Márcio França, do PSB, criticou o adversário por insinuar que ele estivesse envolvido na divulgação. Instituto de Criminalística conclui que vidros da raia olímpica da USP não foram vandalizados. E o mestre do cartoon, Ziraldo, completou hoje 86 anos com 2 exposições em São Paulo. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu me emocionei muito. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha, é pente altas, roupa bandeira. Você acompanha essas e outras notícias agora no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Olá, boa noite. A defesa do empresário, que seria o dono da empresa de segurança contratada para fazer a escolta de um doleiro que acabou em tiroteio entre policiais, entrou com um pedido de habeas corpus. Os advogados de Jerônimo da Silva Leal Júnior, apontado como dono da Good Job, alegam que houve falta de fundamentação da prisão, já que o cliente é réu primário e, como está internado, não consegue se locomover. Ontem, em depoimento à polícia, o empresário Flávio de Souza Guimarães disse que pagou R$30 mil a Jerônimo, que recrutou 9 policiais civis que viajaram para Juiz de Fora. Flávio é suspeito de comandar um negócio ilegal de venda de dólares e aparece caminhando ao lado de Antônio Vilela, que já esteve preso por estelionato e é o dono dos R$14 milhões em notas falsas que seriam usados na transação. Ontem, em depoimento, Flávio, que é presidente executivo do grupo AJC, do ramo de engenharia e construção, negou que tivesse levado dólares para trocar e disse que o objetivo do encontro era negociar um empréstimo. 4 dos 9 policiais de São Paulo estão presos. Eles trocaram tiros com policiais mineiros que também faziam bico de segurança para o outro empresário. Um policial de Minas morreu. O Instituto de Criminalística de São Paulo apontou que o estilhaçamento de vidros no muro da raia olímpica da USP não foi vandalismo. O Instituto analisou 11 das 30 placas de vidro quebradas e concluiu que problemas na instalação, vibrações e armazenamento inadequado são algumas das causas. O projeto da raia olímpica da USP foi inaugurado em abril deste ano pela gestão do ex-prefeito João Dória, do PSDB, e custou R$20 milhões pagos pela iniciativa privada. Segundo os peritos, não há marcas de que os vidros foram alvos de vandalismo, já que só 2 das 11 placas tinham mostras de impacto de objetos. A conclusão é que a maioria foi quebrada de dentro para fora, o que reforça a tese de que outros fatores, como a vibração dos carros que passam na marginal, contribuíram para a ruptura das placas. O inquérito da Polícia Civil deve ser finalizado sem apontar vândalos como responsáveis. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com ministros no Palácio do Planalto para lançar um programa que promete acelerar o andamento de obras em todo o país. Temer tem afirmado a aliados que quer deixar um legado positivo na reta final do seu governo. Ao lado de ministros, Temer lançou o programa Desafio Chave de Ouro, que vai realocar R$1 bilhão para 20 obras em todo o país. O presidente planeja participar de todas as inaugurações possíveis nos últimos 2 meses de governo. Ontem, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da defesa de Temer para anular o indiciamento feito pela Polícia Federal no inquérito dos portos. Ao analisar o pedido, Barroso considerou que o indiciamento é um ato previsto em lei para qualquer pessoa e que não pode haver privilégios. O presidente é acusado de assinar um decreto para favorecer empresas do setor portuário em troca de propina. As preocupações de Temer com a justiça após deixar a presidência é o tema do comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
Faltam 2 meses e poucos dias para Michel Temer deixar o Palácio do Planalto. Em condições normais, Temer estaria agora sonhando em obter um lugar confortável na história ou articulando os seus próximos movimentos políticos. Mas a posteridade não é um lugar seguro para Temer. E as preocupações do presidente e dos seus principais auxiliares não estão voltadas para a política, mas para a polícia. Nos subterrâneos, auxiliares de Temer discutem a sério o risco de o atual presidente ser preso depois que perder as imunidades do cargo a partir de janeiro. A julgar pela movimentação do Ministério Público, o receio é justificável. Submetido à primeira instância, Temer pode ser alvo de medidas cautelares. A esse ponto chegamos. Temer gerencia a transição de governo e, simultaneamente, inquieta-se com a perspectiva de receber a visita dos rapazes da Polícia Federal. Boa noite. Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu a visita de representantes do agronegócio e, na internet, defendeu a agricultura familiar. Jair Bolsonaro não teve compromisso externo nessa quarta-feira. Ele passou o dia em sua casa, no Rio. O candidato recebeu cerca de 40 produtores rurais de vários estados do país. O líder dos ruralistas, Luiz Antônio Naban Garcia, cotado para o ministério de Bolsonaro, disse que o presidenciável pode rever a ideia de fundir o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Questionado sobre o assunto, afirmou que deve valer a vontade da maioria da sociedade. Não é recuo, ninguém está recuando de nada. Se tiver que haver flexibilização, vai haver flexibilização. O interessante é governar para o país com harmonia, com flexibilidade, sem radicalismo. Enquanto não participa de agenda pública, Bolsonaro segue fazendo campanha nas redes sociais. Hoje, no Twitter, defendeu a agricultura familiar e ressaltou a importância de incentivá-la. Ainda na internet, o líder das pesquisas e candidato do PSL afirmou que o setor de infraestrutura deixará de ser um gargalo para o desenvolvimento econômico. O presidenciável prometeu que, se eleito, o setor vai ter menos burocracia e um pensamento estratégico. Segundo Bolsonaro, com baixo risco regulatório, o Brasil atrairá uma grande quantidade de investimentos, gerando empregos e reduzindo o custo para seus usuários. Em entrevista à TV Bandeirantes, o candidato voltou a reafirmar que vai privatizar algumas estatais, no entanto, não citou quais poderiam ser vendidas. O que eu posso garantir ao mercado, aos funcionários, aos servidores, é que tudo será feito com muito critério e nós buscaremos o melhor para o Brasil, sem levar qualquer percalço aos funcionários ou a seus acionistas. O candidato do PT, Fernando Haddad, fez campanha no Rio. De manhã, ele participou de uma sabatina com jornalistas, na qual se mostrou otimista com o último Ibope e disse que acredita em virada na eleição. Fernando Haddad esteve na rádio CBN. Em relação à segurança pública, disse que, se eleito, pretende dobrar o efetivo da Polícia Federal para que ela assuma o combate ao crime organizado. Afirmou que seria um investimento barato se comparado ao que a corporação oferece em resultado nas ações contra o tráfico de drogas e o contrabando. O candidato do PT também prometeu reduzir o preço do gás de cozinha para R$ 49,00 o botijão, mas negou que tem a intenção de controlar o preço de outros combustíveis derivados do petróleo. Fernando Haddad falou ainda sobre as críticas que recebeu durante um comício com artistas no Rio ontem à noite. Convidado a discursar no palanque do candidato, o rapper Mano Brown disse que o PT não conseguiu falar a língua do povo e, por isso, vai perder a eleição, que o cantor considerou já definida. O Mano Brown tem toda a razão. Toda a razão. Nós temos que abrir o coração para conversar com o pessoal da periferia. Periferia das grandes cidades não votou conosco no primeiro turno. Nós temos que reconectar com esse povo. Haddad se mostrou otimista com o resultado da última pesquisa Ibope. Pelo levantamento nos votos válidos, Bolsonaro tem 57% e Haddad 43%. A pesquisa mostrou ainda que a rejeição do petista caiu 6 pontos percentuais, enquanto a do rival aumentou 5 pontos. Se na próxima rodada de pesquisa a rejeição dele aumentar 5 de novo e a minha cair 6 de novo, ele vai perder a eleição. Nós temos aí até domingo para fazer o debate. Nós vamos virar essa eleição.
E vão virar por várias razões, porque nós temos o melhor legado e porque ele representa tudo de ruim que está saindo do porão. Preso em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Lula divulgou uma carta hoje na qual pede a união dos democratas em torno do candidato do PT, Fernando Haddad, contra o que ele chama de aventura fascista de Jair Bolsonaro, o candidato do PSL, líder nas pesquisas. Na carta, o ex-presidente voltou a dizer ser alvo de perseguição política, o que teria impedido sua presença na disputa eleitoral deste ano. Nos últimos dias de campanha para a definição de quem será o governador de São Paulo, o candidato do PSDB, João Dória, esteve na zona leste de São Paulo. O tucano voltou a falar sobre um suposto vídeo íntimo que circulou nas redes sociais, mas evitou acusar diretamente o adversário Márcio França pela divulgação. Pela manhã, João Dória visitou o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, na Zona Leste. Ele chegou acompanhado da jornalista Joyce Hasselmann, deputada federal recém-eleita por São Paulo. Joyce é do mesmo partido do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Os dois participaram de uma reunião fechada com representantes de organizações sociais que cuidam da gestão de instituições de saúde no município e no estado. O candidato do PSDB disse que, se for eleito, quer aumentar a parceria com as OASs. Anunciamos que teremos uma agência reguladora no estado para fazer a regulação, o acompanhamento, a supervisão, a fiscalização das OASs de forma ainda mais eficiente e permitir que tenhamos as boas entidades preservadas e aquelas que tiverem deficiência, corrigir dentro de prazos determinados por essa agência reguladora. E, obviamente, afastar entidades que não tenham bons procedimentos. Em abril, a Assembleia Legislativa instaurou uma CPI para investigar as OASs por denúncias de irregularidades nos contratos. Já as entidades querem que alguns pontos estabelecidos pelo relatório final da CPI sejam revistos, como o que fixou um teto para o salário de gestores e médicos. João Dória afirmou também que vai entrar com uma representação criminal na Justiça Eleitoral em razão da divulgação do vídeo íntimo que foi atribuído a ele, para que o caso seja investigado. O candidato tucano disse que repudia as notícias falsas. E destacou que as fake news estão prejudicando candidatos de todos os lados. E evitou fazer acusações diretas sobre a divulgação do vídeo, principalmente contra seu adversário no segundo turno, Márcio França, do PSB. Quando você chega na final de uma eleição, nós estamos a 4 dias da eleição, ganhando as eleições, porque os índices das pesquisas, inclusive a pesquisa que saiu ontem à noite, demonstram isso. É natural que haja uma certa suspeita de que uma parte tem interesse em nos prejudicar frontalmente, mas eu não estou aqui fazendo acusações. Nós vamos investigar e pedir, evidentemente, que a Justiça Eleitoral faça essa investigação. E hoje à tarde, Dória apresentou à Justiça Eleitoral pedido de investigação para apurar o caso. 2 peritos particulares atestam que o vídeo é falso, uma montagem. Segundo o tucano, o objetivo é influenciar o resultado das eleições. O candidato ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, visitou hoje um projeto que atende jovens de 16 a 18 anos aqui na Grande São Paulo. Ele criticou o adversário João Dória por insinuar que ele esteja envolvido na divulgação do vídeo que circula nas redes sociais. O primeiro compromisso do dia foi às 8h30 da manhã, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O governador e também candidato ao governo do estado chegou acompanhado da esposa e participou de uma aula aberta do curso de formação cidadã do GIPOI, Jovens do Programa de Orientação do Estado. 16 cidades fazem esse trabalho hoje de alistamento civil com 4.500 jovens, de 16 a 18 anos de idade. Eles recebem R$ 500 por mês e vale transporte e, em troca, ajudam com serviços públicos, como orientação de trânsito e de turistas. O candidato do PSB prometeu ampliar o programa para 80 mil jovens. O custo de cada rapaz é R$ 1.000 por mês, 500 de bolsa e 500 que é o custo para poder manter essa estrutura. Para vocês terem uma ideia, todo o programa empregado no primeiro ano com 80 mil jovens é o preço do que se gasta hoje com os 8 mil rapazes da Fundação Casa. Eu não me conformo da gente ter pego esse caminho tão errado na sociedade brasileira
de não dar uma oportunidade para jovem. Na última pesquisa Ibope, novamente, Márcio França e João Dória aparecem tecnicamente empatados. O candidato do PSB com 47% e o tucano com 53% das intenções de voto. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Márcio França disse que nessa reta final, há 4 dias do segundo turno, ainda segue confiante em conquistar os indecisos e pretende continuar a apresentar propostas, mas voltou a criticar João Dória, dessa vez sobre a insinuação de ter participado do vazamento de vídeo íntimo atribuído ao tucano. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, pelo contrário, né? Eu fui solidário com ele. Agora, é inacreditável como ele transfere as coisas para os outros, os problemas que ele tem. Esses problemas são da vida dele. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu não me comportei na minha vida dessa forma de poder produzir inimizades. Os meus amigos estão comigo até hoje, né? Isso significa que é um tipo de perfil. Ele criou um tipo de perfil que foi produzindo um ódio dos amigos inacreditável. Eu espero que ele faça a manutenção do debate nas ideias, ou seja, eu vou continuar nas ideias. Márcio França participou ainda pela manhã de entrevista numa rádio na capital e à tarde ele também falou para uma emissora de televisão no interior do estado. A Polícia Federal abriu 4 inquéritos para investigar ofensas a Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do Supremo Tribunal Federal. O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a PF abriu 2.007 inquéritos para investigar supostos crimes eleitorais e, entre eles, 4 vão apurar as ofensas a Rosa Weber. Um foi instaurado para investigar ameaças feitas pelo coronel da reserva do Exército, Carlos Alves, em um vídeo nas redes sociais em que, entre ofensas à ministra, disse que o TSE sofrerá consequências se der andamento em ação contra Jair Bolsonaro. Jungmann disse que todos os autores já foram identificados e não sairão impunes, e que a PF chegará até os que cometem crimes na internet, dentro ou fora do Brasil. Ontem mesmo eu determinei a instauração do inquérito para apurar essas agressões que ela foi vítima. E nós já sabemos de quem se trata e onde se encontra. Se ela solicitar segurança, ela tem segurança do próprio Supremo. Se ela solicitar segurança, nós estamos prontos para prestar, através da Polícia Federal, toda a segurança necessária que ela requisitar. E para coibir crimes relacionados às eleições, a Polícia Federal cumpriu hoje ações de busca e apreensão e intimação de investigados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. A Operação Olhos de Lince é resultado do monitoramento das redes sociais e investiga, inclusive, ameaças a candidatos. Também é alvo da ação a violação do sigilo do voto. Segundo o delegado responsável, os investigados são pessoas comuns, sem antecedentes criminais, mas não é possível dizer se pretendiam colocar as ameaças em prática. Ele destacou ainda que as pessoas acham que estão anônimas nas redes sociais, mas não estão. Para o crime de quebra do sigilo do voto, a pena pode chegar a 2 anos de prisão. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu o julgamento da apelação do ex-ministro Antônio Palocci. A decisão é resultado de um pedido de vista do desembargador Leandro Paulsen, revisor da Lava Jato no tribunal. O relator dos processos, o desembargador João Pedro Gebran Neto, votou pela redução da pena de Palocci de 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, depois de considerar a delação premiada do ex-ministro. Ele reconheceu que Palocci foi o primeiro político envolvido no escândalo de desvio de dinheiro da Petrobras a quebrar o silêncio. O Escritório Federal de Justiça de Berna, na Suíça, remeteu ao Brasil hoje os extratos de operações bancárias do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, acusado de ser operador de propinas do PSDB em contratos rodoviários. O Escritório Federal de Justiça de Berna equivale ao Ministério da Justiça do Brasil e confirmou que os dados já foram transmitidos oficialmente às autoridades brasileiras. Entre os documentos estão os comprovantes de movimentações de mais de 113 milhões de reais feitos por Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, na Suíça. O material deve ser anexado ao processo em que o ex-diretor da Dersa é acusado de receber propina de empreiteiras durante a execução de contratos de obras rodoviárias em São Paulo durante as administrações do PSDB no estado. Paulo Preto dirigiu a Dersa entre 2007 e 2010, época em que o ex-governador José Serra comandava o estado. A defesa de Paulo Preto não se pronunciou sobre o assunto.
Agora as notícias internacionais. Em seu primeiro discurso depois da morte do jornalista Jamal Khashoggi, o príncipe herdeiro do regime ditatorial saudita diz que o caso é doloroso e que a justiça vai prevalecer. No Fórum Econômico de Riad, Mohammed bin Salman disse que conversou por telefone com o presidente turco Tayyip Erdogan e que seu país vai trabalhar junto com a Turquia e que todos os culpados serão punidos. O governo saudita admitiu no sábado que Khashoggi morreu dentro do consulado no último dia 2 numa briga. Erdogan afirmou que há fortes sinais de que o assassinato foi planejado e que Khashoggi foi morto de forma selvagem. O serviço secreto turco tem gravações que provam que Khashoggi foi torturado e esquartejado por ordens do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Hoje, o presidente Trump disse pela primeira vez que o herdeiro da ditadura saudita pode estar envolvido na morte do jornalista crítico do regime. Riad nega qualquer envolvimento do príncipe. O governo dos Estados Unidos fala em terrorismo depois da apreensão de pelo menos 6 pacotes suspeitos enviados a ex-presidentes, representantes e apoiadores do Partido Democrata no país. Segundo a polícia, os pacotes pareciam conter explosivos e envelopes com um pó branco ainda não identificado. De acordo com o FBI, entre os destinatários dos supostos explosivos estão Hillary Clinton e o ex-presidente Barack Obama. Nas últimas 24 horas, o milionário George Soros, doador de campanha dos democratas, John Brennan, ex-diretor da CIA e crítico de Trump, Eric Holder, procurador-geral do governo Obama, e Maxine Waters, deputada democrata da Califórnia, também receberam pacotes similares. O prédio onde fica a redação da CNN, na região central de Nova York, foi esvaziado por causa de um pacote suspeito. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, as bombas enviadas partiram do mesmo endereço e nenhum dos destinatários correu riscos. O órgão federal afirmou que acredita que outros pacotes possam surgir e pediu que as pessoas notifiquem as autoridades caso isso aconteça. Depois de ser informado sobre os pacotes suspeitos, o presidente Donald Trump afirmou em um evento na Casa Branca que condena as tentativas de ataques violentos e desprezíveis e que só a união do país pode conter ameaças políticas. Veja a seguir, o cartunista Ziraldo, que completou hoje 86 anos, é a estrela de 2 exposições em cartaz aqui em São Paulo. De segunda a sexta, Mariana Armentano traz muita informação para o seu fim de tarde. Notícias ágeis, abordagens precisas, prestação de serviço e interatividade. Gazeta News, de segunda a sexta, 15 para 6 da tarde. Oferecimento Crédito Banco do Brasil. Até 1 milhão em prêmios. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. O Dória, quem pensar bem, não vota de jeito nenhum. Eu não apoio. Pra ele, nós não somos nada. E agora vem pedindo voto. Eu não voto nele. O Dória, não. Dória nunca. Nem hoje, nem nunca. Decepção. O Dória é muita propaganda, muita maquiagem. Falso. Abandonou São Paulo. Quem garantisse que ele não vai abandonar novamente? Péssimo. Compromisso ele nunca teve. Promete, não cumpre. Acabou com o leite das crianças. Fechou os amas. Eu acho isso o fim do mundo. Dória, pra mim, nunca mais. Vale tudo pelo poder? Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação.
500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Justiça Eleitoral. No Todo Seu de hoje, a bonitinha Cristina Padiglione traz as novidades dos bastidores da TV. Imperdível. Tô esperando. O tempo virou aqui em São Paulo. A quarta-feira foi de frio e chuva. Agora, na região da Paulista, faz 18 graus. E será que o tempo vai continuar assim amanhã, Mariana? Vai sim, gente. A meteorologia mantém o alerta para chuvas fortes e o friozinho também continua. Teremos um dia bem parecido com o de hoje. E você deve estar se perguntando até quando vai ficar chovendo assim por aqui. Vou adiantar para vocês, olha só. Só a partir do final da semana que a chuva diminui e o sol volta a aparecer. Aí a máxima vai aos 24 graus na sexta, aos 27 no sábado, mas cai para 22 graus no domingo. No Rio de Janeiro, o cartunista Ziraldo recebeu alta depois de ficar quase um mês internado após sofrer um AVC. Hoje ele completou 86 anos. E em São Paulo, 2 exposições comemoram a data com histórias e personagens que continuam a encantar gerações. Da Zizinha e do Geraldo, nasceu Ziraldo. Assim mesmo, um pouco do nome da mãe, outro pouco do nome do pai. Aos 6 anos, publicou o primeiro desenho. Aliás, uma compulsão de menino que continua. Nessa exposição no Sesc Interlagos, os rabiscos que Ziraldo fez por anos enquanto falava ao telefone foram guardados e revelados ao público agora. Mais de 500 obras estão aqui, entre elas clássicos do Pasquim, jornal que fez escola, criticava os abusos da ditadura militar com humor, papel e caneta. Aqui também está exposta a primeira publicação do personagem brasileiríssimo Saci Pererê, que marcou época. Tá me fazendo voltar a ser criança, lembrar de coisas assim que... Principalmente da revista Cruzeiro, né? Porque eu era pequena. Ele é um dos cartunistas mais geniais do país e um dos mais reconhecidos também. É o que mais vende livro infantil do Brasil. São mais de 200 títulos diferentes e é autor do famoso O Menino Maluquinho. Ziraldo completa 86 anos de idade esse mês, mas quem ganha o presente somos nós, o público, com 2 exposições em homenagem a ele em cartaz em São Paulo. Nesta outra exposição, na região da Lapa, Zona Oeste, o destaque é a paixão de Ziraldo pelos planetas, pelo universo. E foi nesse contexto que nasceu o primeiro grande livro infantil de Ziraldo, em 1969, Flicts. O primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, leu o livro e sabe o que aconteceu? Aí ele levantou da cama e veio andando em minha direção, dizendo, congratulations. Aí eu falei com ele, com o meu inglês, o senhor está enganado, eu é que tenho que falar... Congratulations, o senhor subiu na Lua. Eu falei, não, eu apenas subi na Lua, você escreveu um livro. Quem acompanha a mostra se diverte e se emociona. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu me emocionei muito. A criançada ainda tem a chance de entrar nesse mundo lúdico com os personagens do espaço de Ziraldo. Ele primeiro vai pra Lua. Sei. E depois? Descobrindo as coisas. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha. As 2 exposições são gratuitas. A mostra Os Planetas de Ziraldo fica na Casa Melhoramentos até 22 de dezembro. E Ziraldo de A a Z no Sesc Interlagos até agosto do ano que vem. Bom, eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Assista agora o programa Todo Seu com Rony Fon. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e até amanhã. Nesta quinta, 9h30 da manhã, confira uma receita de ragu de rabada com espaguete no Revista da Cidade. Assista agora Todo Seu.